Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 3 de fevereiro, o evangelho que nós vamos meditar, mas antes disso, lembrando que hoje a igreja faz memória de São Brás, né? Então tem aquela famosa bênção da garganta. Alguém está precisando de uma bênção na garganta? Principalmente nesses dias, nesse tempo de síndrome viral, de gripe, né? Enfim, São Brás, rogai por nós. O evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 7 ao 13, que diz assim: Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala sobre o envio dos 12. Jesus que chama os 12, primeiro fala do chamado, Jesus é aquele que chama, mas Jesus que começa a enviá-los e enviá-los 2 a 2. Enviá-los 2 a 2. Então o evangelho fala do envio dos 12. Agora, é muito interessante a gente notar que quando Jesus envia os 12, Jesus não os envia de qualquer jeito. O envio não significa simplesmente Jesus dizer: vão, podem ir, vão. Não. Não é um envio solto. É interessante que quando Jesus chama, Jesus ele instrui, Jesus ele faz recomendações, Jesus faz exortações, Jesus ele forma. Jesus ele forma. Por isso a importância do discipulado. O discipulado é justamente para formar a pessoa, para que uma vez formada, ela seja enviada. E Jesus, quando envia os 12, ele dá recomendações. Jesus, uma primeira coisa muito interessante, diz aqui, uma das primeiras coisas que fala o Evangelho, quando Jesus envia os 12, 2 a 2. Primeira coisa que diz: dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Ou seja, quando Jesus envia alguém para a missão, Jesus capacita e reveste aquela pessoa que está sendo escolhida, que foi escolhida e que está sendo enviada, reveste do seu poder, reveste da sua autoridade. E é muito importante a pessoa que foi escolhida e que é enviada para a missão, ela compreender isso. Porque se ela não compreender isso, ela vai se sentir perdida. Ela vai pensar que está na missão sozinha, abandonada, foi enviada, e parece que esse envio é sinônimo de que a pessoa foi jogada na missão de qualquer jeito. Não, Jesus não faz isso. Quando Jesus ele chama, ele te também dá as condições para você viver a missão. Então, ele te reveste de poder, ele te reveste de autoridade. E se você tem consciência disso, você compreende também que você não está sozinho na missão. Então, Jesus, ele faz recomendações, né? Jesus diz, recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho. Jesus fala, em outras palavras, Jesus recomenda o desapego. Jesus recomenda para que tenha cuidado sobre as falsas seguranças. Às vezes, o levar muita coisa para ver se a gente se sente um pouco mais seguro, para que não nos falte nada, não.
Aquele que é chamado, que é enviado, precisa acreditar na providência divina. Olha como isso é muito importante. E aí entra a questão do desapego, do desapego, né? O desapego. Entra a questão da confiança na providência divina, né? A pessoa ser livre para servir, ser livre para abraçar a missão. Então a pessoa não ser apegada, né? Não ser apegada, o desprendimento, o despojamento. Eu estou traduzindo essas palavras de Jesus aqui para aquele que é enviado em missão, né? Para aquele que é enviado em missão. E acima de tudo, testemunhar a graça. Acima de tudo, testemunhar a graça. Então, quando aquele que é chamado, que é escolhido e é enviado, abraça essa missão, aí disse o Evangelho: então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Qual é o objetivo da missão? Anunciar o Evangelho? Sim, mas é o Evangelho da salvação. É o Evangelho que tem o poder de converter, de transformar vidas. De transformar vidas. São Paulo vai dizer que o Evangelho tem o poder de nos salvar. Interessante que em cada celebração eucarística, o padre, ao proclamar o Evangelho, o que ele diz no final? Palavra da salvação. Porque é de fato uma palavra que salva. Então, aquele que é escolhido, enviado, não está falando, não está transmitindo uma palavra qualquer. Ele transmite, ele proclama uma palavra que é vida, uma palavra que é salvadora, que é libertadora. É uma palavra que tem o poder de transformar o nosso interior, de transformar os nossos corações. Partiram e pregaram para que todos se convertessem. E aí expulsava os demônios, expulsava os maus, ungia-os também com óleo. Queridos irmãos e irmãs, peçamos hoje ao Senhor, nós que somos escolhidos e enviados para a missão, peçamos ao Senhor que sejamos seus instrumentos, que nós possamos nos colocar nas mãos de Deus, para que Ele se utilize de nós, seus instrumentos na missão, para que o Evangelho da salvação penetre em muitas vidas, penetre em muitos corações. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.